Graça e paz. Essa semana Siloé modificou um pouco os dias. Eu tenho crise de fibromialgia e eu digo que essa semana ela levantou com tudo, assim. Mas ela não pode paralisar, né? Os planos e os projetos do Senhor à minha vida. Então, um pouco eu aquieto, um pouco eu estudo, um dia você tá bem. E hoje é um dia que eu vou dizer que eu tô pela graça de Deus. E ainda bem. E é um pouco sobre esse aquietar, entender os sinais de Deus mesmo no silêncio, entender as fases, né, da vida que Siloé vem trazer no dia de hoje. Eu passo a ler Jeremias no capítulo 18, no versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu digo que eu reli esse texto para dividir algo com vocês, pelo menos umas 10 vezes. Cada hora que eu relia, algo diferente na leitura me trazia. Como disse na mensagem anterior de Siloé, Siloé anda trazendo minhas próprias experiências. Experiências de relacionamento, de família, desde irmão, filhos, marido, de momentos com amigos e também de muito ensino. E essa semana eu digo que ela foi bem corrida e bem agitada, justamente por conta dessas crises da fibromialgia, né? Que ela dá sinal de vida e ela aparece e derruba o físico, por mais que a cabeça e a mente quer dizer que tá tudo bem, o corpo não demonstra isso. Mas eu digo que agora, depois do almoço, eu me sinto um pouco mais fortalecida. E daí, enquanto eu orava ao Senhor e pedisse que Ele colocasse algo, né, que ministrasse algo dentro do meu coração, veio Jeremias, veio vaso, veio barro, veio nova vida, veio fases da vida. E entender a vontade de Deus é isso. Eu não sei vocês, mas eu percebi que Jeremias escutou a voz do Senhor. E quando Jeremias escutou a voz do Senhor, isso me remeteu que ele poderia estar aguardando essa voz há um certo tempo. Ou até mesmo podia ser que ele já escutava essa voz há tanto tempo. Mas isso eu quero dizer que não importa. O que Siloé traz hoje para mim e para você é que a gente precisa estar atento à voz do Pai. E a primeira ordem do Senhor para Jeremias é: levanta-te, desce e ouve. Levanta-te remete a alguém que está sentado, deitado, prostrado, desacreditado ou debilitado. Desce me remete à presença. E ouve remete para mim à atenção, à instrução, à obediência. E o que mais me chamou a atenção é o que vem a seguir. Jeremias, ele desce em silêncio e ele olha e não escuta o oleiro dizer algo, e sim ele vê o oleiro fazer algo. E ali Jesus já fala com ele. Quem nunca vivenciou algo que aconteceu com um outro e que não remeteu para si próprio uma resposta de Deus ou um sinal? Com Jeremias não foi diferente. O Pai também nos fala em silêncio.
Quando a gente está alinhado ao querer dele, o silêncio também é resposta. Só que eu lendo esse trecho, eu lembrei de algo que eu estou vivenciando. Muitas das vezes a gente quer a resposta de Deus. A gente quer a resposta de Deus a todo custo. E quer que Ele fale com a gente, que mande sinais, que usa profeta e por aí vai. Mas eu aprendi e venho aprendendo cada dia que quando o Pai fala, Ele fala ou no silêncio ou na forma dele mesmo trabalhar, com exatidão, de maneira compreensiva, sendo através da fala ou através de sinais. Porque ele é um pai de exatidão. E quando ele fala, nunca tem dúvida. Eu não sei se já aconteceu com vocês que a gente escuta algo e daí a gente fala assim: nossa, mas será que isso é de Deus para minha vida? Será que realmente ele está falando comigo? Eu posso dizer com clareza, provavelmente não foi. Porque quando algo vem de Deus, ele nos traz uma certeza tão grande e traz uma paz. E quando ele traz, ele faz nos entender de várias formas. E aqui com Jeremias não foi diferente. Quando ele viu o oleiro fazer a obra do vaso, ele entendeu o que Deus queria dizer com ele. Se você ler Jeremias no capítulo 1, você vai ver que ele fala para o Senhor que ele é apenas uma criança, que ele não compreende muito. Mas mesmo assim, Deus diz a ele que não é para ele temer, que ele vai fazer com que Jeremias compreenda. E você vê uma evolução tão grande com Jeremias, porque ali, naquela espera entre Deus falar e ele descer até a casa do oleiro, você vê que Jeremias passa a ter uma intimidade maior, porque através do olhar ele já conseguiu compreender o que Jeremias quer dizer, o que Deus quer dizer a ele, né? E é assim conosco. Se a gente tem alguma limitação, a gente não tem que se preocupar, porque Deus vai nos capacitando e vai abrindo a nossa visão e o nosso entendimento quando a gente busca Ele. Aleluia! Assim como eu vejo a evolução de Jeremias, eu estou vendo a evolução do meu marido. Eu estou vendo Deus trabalhar na vida do meu marido em silêncio. Eu consigo compreender que Deus viu o meu marido novamente, mas não é porque ele não tinha o visto, é porque o meu marido entendeu que ele era o vaso na mão de um oleiro. E eu vendo essa passagem de Jeremias, eu começo a fazer uma ligação com o que eu estou vivendo no dia de hoje, no que o meu marido está vivendo na nossa vida no dia de hoje, porque foi muito difícil de eu compreender que o Guerino era filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus. Eu sempre estava à frente, eu sempre estava buscando por ele, sempre estava querendo que o pai mesmo fizesse pela vida dele. E quando eu gravei sobre o filho pródigo, eu comentei sobre isso, que eu entreguei o meu marido nas mãos de Deus. E entreguei e me distanciei de uma certa maneira e comecei a silenciar um pouco mais, sabe? Deixei
Deus trabalhar em totalidade, não falando, não querendo mostrar para o Gue como ele tem que fazer, como ele tem que agir, como ele tem que descer. E foi tão gratificante, porque eu comecei a ver as maravilhas que Deus estava fazendo na vida dele. Eu consegui compreender que o meu marido não precisou vir para as mãos do pai quebrado. Não, eu vi exatamente o que aconteceu aqui com Jeremias. Eu vi o vaso, que é o meu marido, se quebrando na mão do oleiro, que é o pai. E está sendo tão maravilhoso ver essa reconstrução. E eu consegui compreender que, na verdade, a gente não precisa vir ao pai e se quebrar na presença dele. Porque o oleiro é um oleiro, só é considerado oleiro porque ele tem habilidade. Ele sabe manusear, ele sabe a quantidade de barro certa que vai para cada vaso, sabe? Ele sabe lapidar, ele sabe puxar a hora certa para afunilar o vaso, para abrir a boca do vaso, para estreitar o vaso, porque ele é o oleiro, o pai é o oleiro. Oh, alabaxúria, surianda, alabaxou. E nós somos o vaso desse oleiro. E cada vaso tem um tipo de barro. Eu sou um barro e o meu marido é um outro tipo de barro. E pode ser que hoje eu estou falando com pessoas que não conseguem compreender que tem horas que a gente precisa, assim, descer até a casa do oleiro. Porque é nessa descida de descer até a celaria que nós, como barros, vamos se quebrar na presença do oleiro. E esse se quebrar é essa mudança, é essa posição, é essa aceitação de ser moldado por ele. Parar de ser chiclete, sabe? De ser moldado só ali enquanto nós estamos na mão. E quando a gente é um barro, chiclete, a gente não ganha forma, a gente não ganha estrutura. Porque é isso que o mundo quer. O mundo quer que a gente fique preso às mãos dele, sendo moldada todo dia, sendo modificada a toda hora. E é aí que a gente racha. Mas quando a gente tá na mão do oleiro e deixa o oleiro trabalhar na maneira que ele quer, conforme ele quer, na limitação daquela quantidade de barro, daí não tem o que pare, não tem o que prenda, não tem o que não deixa crescer, não tem o que não deixa se transformar. Olha, Siloé traz para mim e traz hoje para você é que nós somos barro, e barro de alta qualidade, onde o oleiro espera ansioso para a gente escutar a sua voz e descer até a sua presença, até que a gente entenda que a vontade dele, para que ele nos refaça da maneira que ele planejou desde o princípio. E eu vejo que tem muito barro fugindo deste oleiro. Tem muito barro não deixando, na verdade, Deus trabalhar no vaso por medo de ser quebrado, sabe? O que eu quero dizer para vocês é que o oleiro tem muita habilidade. O oleiro, ele não precisa quebrar o vaso, porque o oleiro sabe da necessidade do vaso. Ele sabe como segurar esse vaso. Ele sabe como moldar esse vaso.
E é disso que Siloé traz, é de um testemunho do que vem acontecendo com a vida do meu marido. O meu marido ficou 1 ano e 2 meses desempregado. E quando ele começou a trabalhar, não era aquilo que basicamente ele queria como trabalho, mas era a porta que Deus abriu para ele. E com muita luta ele foi fazendo, e às vezes ele conseguia bater meta e às vezes ele não conseguia bater meta. E quando eu entreguei ele à mão do pai há um mês atrás, ele compreendeu que tinha que ser ele. Era ele que tinha que descer até a casa da olaria. Era ele que tinha que entender os sinais que Deus estava mandando para ele. Era ele que tinha que ser moldado nas mãos do Pai, não através das minhas mãos, porque eu não sou nada. Apesar de eu ser uma ferramenta nas mãos do Pai, eu não poderia finalizar o trabalho que Deus tem para finalizar sobre a vida dele. E numa posição dele com o Pai, de uma desses cultos, de uma dessas ministrações, ele compreendeu que ele precisava se quebrar, não esperar que Deus o quebrasse para ele estar novamente na presença do Pai. E foi tão maravilhoso, porque quando ele entendeu que Deus ia dar para ele conforme a limitação dele, algo foi tomando uma posição tão grande. E quando ele saiu do forno, ele entendeu que ele é realmente um vaso na mão do oleiro. Eu posso dizer para vocês que de novembro até agora, basicamente nós estamos chegando à metade de dezembro, Deus fez do meu marido um vaso novo. Um vaso cheio do poder dele, cheio da unção, porque Deus abençoou a vida do meu marido de uma maneira que nem ele conseguiu compreender. Meu marido não estava vendendo nada, não estava batendo beta. E quando ele começou a compreender que todos os dias ele tinha que descer à casa do oleiro e buscar dessa presença, Deus começou a derramar sobre a vida dele bênçãos financeiras sem tamanha. De um vendedor que não batia metas, ele fechou o mês de novembro como o 7º vendedor nacional da empresa dele. Deus derramou de bênção tamanha. E eu sei que esse é apenas um começo na vida dele, um novo começo, porque eu e ele estamos no forno do Senhor. Só que o que eu quero dizer é que tem gente que está deixando o forno abrir antes de terminar esse processo. O Gwen entendeu que ele precisava estar no forno. Eu entendi que eu precisava também estar nesse forno para ser endurecido, ganhar estrutura, aprender que nesse processo a gente tem que fazer a vontade do Pai em totalidade e não duvidar. Só que tem muita gente que para no forno, quer sair desse forno antes e daí racha. E daí quando racha, a gente precisa ser quebrado, porque quando a gente já está no forno de Deus, a gente já não é mais matéria-prima, a gente já não é mais barro, a gente é matéria-prima. E daí, quando a gente é matéria-prima, a gente já não tem só terra, mas a gente tem outras coisas ali para fazer esse vaso. E é aí que Deus precisa nos quebrar. Mas olha, o que eu quero dizer é que mesmo a gente precisando voltar para as rodas, mesmo que a gente precisa voltar para as mãos do oleiro, é o melhor lugar que a gente precisa estar. Porque é que nem eu disse, o oleiro
tem habilidade e ele sabe como fazer. Eu posso dizer que o processo de estar nas mãos do oleiro, ganhar forma e ser estruturado nesse forno é o melhor processo da vida. Os discípulos, eles andaram com Jesus por 3 anos e meio. E mesmo assim, Judas quebrou e precisou voltar para a mão do oleiro. Pedro quebrou e precisou voltar para a mão do oleiro. Você compreende? Tem gente que quebra e desaparece, mas tem gente que quebra e desce pedindo para voltar para as rodas de novo. Porque ele não desiste da gente. Ele não desiste do barro que a gente é, sendo a gente ruim, matéria-prima ou sendo barro novo. Ele não desiste. Ele sempre está ali na roda, pronto para nos refazer. E como que ele faz isso? É através da nossa presença, é através da nossa busca, é através da nossa adoração, é através da nossa oração, é através da nossa descida até essa olaria e entender os sinais, e entender o que ele tem, entender o que ele quer para as nossas vidas. Eu digo que esse forno abriu para minha família. E se ele abriu para minha família, com toda certeza ele também vai abrir para a tua. Então não perca a oportunidade de sempre descer ou de sempre estar na casa do oleiro, buscando, se refazendo. Porque depois de pronto a gente ganha mais para Jesus. Porque depois de todo o processo, as bênçãos do Pai vêm. Porque o processo acontece quando a gente respeita essa fase. O que Siloé vem trazer para mim e para você hoje é que o Pai vai fazer. Mas antes ele tem que terminar esse processo. Não desista de estar no forno. Não desista de estar na olaria. Não desista de estar na roda. Não desista de Deus afunilar. Não desista de Deus moldar. Não desista de Deus fazer. Não desista de Deus colocar no forno e jogar essa textura, jogar esse brilho, colocar, sabe, algo novo dentro de você. O que Deus faz para mim, o que Deus faz para minha família, Ele faz para a sua. Ele tem a medida certa. Ele sabe qual é a quantidade certa de barro para cada um. Se você tem alguém na sua família precisando descer a mão do oleiro, apresenta. Apresenta esse barro. Se for preciso, deixe que Deus quebre, deixe que Deus refaça. Só não desista e descansa na presença do Pai. Descansa na mão do oleiro, porque assim como Ele tem feito na minha casa, Ele vai fazer na vida de cada um. Um beijo no coração de vocês.